Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. É sempre muito bom ter vocês conosco, participando conosco, assistindo o nosso programa. Está conosco Rubens Moscatelli, presidente do SICOM. Você já conhece, nosso comentarista, sempre nos ajudando muito, ajudando você. Rubens, muito obrigado novamente por estar conosco, pelos seus excelentes comentários. Estamos aqui e mande um abraço aí para os nossos telespectadores. Prazer é nosso. É sempre importante discutir assuntos pertinentes à área condominial, que a gente procura fazer isso todas as vezes que nós somos aqui convidados em outros locais. Mas é importante que hoje o nosso convidado vai tratar de uma questão muito importante e eu gostaria que os telespectadores ficassem atentos. Pois é, hoje nós temos aqui conosco o Antônio Carlos de Souza Campos, é um arquiteto, empresário na área, ele é dono da empresa Ponto AU, que é uma empresa especializada em arquitetura, em reformas. Antônio Carlos, muito obrigado, você sempre muito gentil em aceitar os nossos convites. Nós estamos aqui sedentos do seu conhecimento e poder passar para os nossos telespectadores. Eu agradeço também o convite, a participação e dentro das nossas disponibilidades, ver o que a gente vai poder ajudar e alertar sobre o dia a dia, no caso do condomínio aqui, o que a gente pode entrar como arquitetura, como legalização de obra, enfim, o que for pertinente. Então, gente, olha, eu queria começar por um assunto interessante para nós aqui entendermos e debatermos. Trata-se também de acessibilidade, e aí nós temos que prestar bem atenção da diferenciação que tem entre prédios residenciais e estabelecimentos comerciais, que tem alguma diferença aí, mas nós queremos tratar especificamente para vocês um número grande de prédios novos que nós temos hoje. Se esses prédios têm obedecido essa legislação enquanto à acessibilidade para aqueles que têm algum tipo de dificuldade de acesso, de mobilidade, deficiência física, coisas dessa natureza, e como que esses prédios antigos podem se adaptar, se é que tem condição para isso. E, além desses pontos muito importantes, nós vamos tratar também de reforma, melhorar aí a sua casa, melhorar seu apartamento, o que tem a ver com o síndico. Nós vamos tratar bastante coisa. Rubens, como é que está essa questão de acessibilidade? O sindicato tem atendido muitas ligações, muitos pedidos nesse sentido? Olha, tem pessoas, até autoridades, né, membros do Ministério Público ligando no sentido de nos questionar a respeito desse tema. E há muita, até mesmo dentro dos operadores do direito, alguns conceitos errados, que é importante que a gente destaque, né? Você no início aí falou da diferenciação de prédios comerciais ou preponderantemente comerciais com aqueles que são preponderantemente residenciais. Existe sim uma diferença grande. Desde a concepção do projeto, nos prédios novos, que é obrigatório hoje você ter uma série de circunstâncias construtivas diferentes daquelas de outros tempos, procurando adaptar e melhorar o acesso para a pessoa que tem mobilidade reduzida e outras deficiências, por exemplo, piso tátil, você tem rampas de acesso, você tem alertas sonoros, é uma série de exigências que a legislação municipal trata com base numa lei federal da acessibilidade. Então isso é importante para os prédios novos. Para os antigos, às vezes as condições técnicas são impossíveis de você adaptar às novas regras. A gente já viu isso, por exemplo, em outras questões, por exemplo, as lixeiras, né? Antigamente, década de 60, 70, era admitida aquelas lixeiras com gavetas, mas se percebeu que, além do risco à saúde, você tinha risco de vida com funcionários, né? Que podiam levar um lixo na cabeça, ou coisa assim, que, enfim, aí as leis são adaptadas e melhoradas. Essa que é a condição atual. Muito bem. O que a gente tem notado também, né, e aqui eu queria uma opinião do Antônio, os prédios novos, efetivamente, para ter a sua aprovação, eles devem obedecer todas essas regras, né, essa legislação. Agora, qual a dificuldade que nós temos de adaptar a esses antigos, aos prédios antigos, que me parece, eu estou aqui
consultando você, que é especialista, que conhece nisso. E quando não há essa possibilidade, como é que nós vamos fazer? Como é que fica isso? A dificuldade está aí, até mesmo a solução já é difícil de se apresentar. A gente tem alguns recursos técnicos que a gente vem utilizando, nos mais antigos, mas é necessário um espaço mínimo, até para você, no caso da dificuldade de você construir uma rampa com a declividade adequada, de no máximo de 6 graus, para que o cadeirante possa vencer essa altura. Na dificuldade desse espaço, você pode ter, por exemplo, adaptar uma prancha elevatória. Ok. Que isso faz com que você, numa área de 4 metros quadrados, 2x2, você tenha um espaço suficiente para dar acesso através da cadeira. Isso já vem sendo utilizado, inclusive, até para obras novas, em função do altíssimo custo do metro quadrado hoje aqui na nossa região. É uma alternativa bastante tranquila. Mas ainda assim, mesmo sendo mínima necessidade, existe muita resistência, às vezes, até mesmo no próprio condomínio. A gente tem, como em momentos que a gente se torna não só cidadão, mas síndico também, a gente sabe da dificuldade que tem do convencimento de você impor um custo a mais. Né? A não ser que isso passe a se tornar uma obrigatoriedade, que ainda eu não consigo enxergar dessa forma. Não sei se o Rubens pode nos ajudar nessa questão. Rubens, se é uma norma cogente, nós temos que cumprir efetivamente e pode sofrer uma sanção isso é importante para você que está nos ouvindo aí, que se seu prédio ainda não tem, o Rubens vai poder, e o SICOM sempre ajudando você. Se você ainda tiver alguma dúvida que eventualmente nós não consigamos dirimir aqui no nosso programa, o SICOM também vai poder te ajudar. Mas é uma norma cogente. A posição do Antônio é perfeita, porque às vezes tecnicamente nós não temos essa condição. Como é que fica essa questão? A legislação ela torna obrigatório especificamente uma questão, aí tanto para prédios residenciais quanto para outros tipos de condomínios mistos e comerciais, que é a questão da vaga de garagem. Sim. Quer dizer, toda vez que eu vá fazer uma intervenção naquele espaço ali, eu tenho que preponderantemente ou especialmente considerar a situação da mobilidade. Então as vagas preferenciais, tanto por questão de mobilidade, quanto a questão da idade, né? Porque você tem o Estatuto do Idoso também vigente e ele também tem direito... Eu tenho que ter vaga para idoso lá no meu prédio. Mas toda vez que eu for fazer uma intervenção naquela se já área. já ficou. Exatamente. Então, essa é a principal questão nessa área da acessibilidade que está regulamentada e, vamos dizer assim, cogente, como você mencionou, ou seja, obrigatória para o síndico, obrigatório para os condôminos. Caso não ocorra, a pessoa que se sentir prejudicada pode até procurar a justiça, no sentido de que seja garantido esse direito. Quer dizer, eu vou fazer uma intervenção, qualquer intervenção, uma pintura, ou a repintura de faixas, ou mudar o revestimento, aí eu já tenho que fazer no projeto, pensar o quê? Bom, já que eu vou interferir aqui nessa área, eu tenho que dar cumprimento à regra que fala da possibilidade ou da necessidade de colocar vagas específicas. O percentual é 10%. Certo. Então, se eu tenho lá 100 vagas em geral, eu tenho que destinar 10 vagas para essa categoria dos deficientes e os idosos. Então, essas questões, elas são realmente muito importantes, né? Porque nós, basta notar nos prédios antigos, como nós não tínhamos essa preocupação antes. E hoje, cada vez mais que nós vamos evoluindo como pessoas, nós vamos também nos preocupando com o nosso próximo, com aqueles que têm um pouco maior de dificuldade e tal. Mas o que eu queria também trazer aqui, então essa questão da vaga e a questão da sua acessibilidade, preste bem atenção nisso e procure agora também, quando você for adquirir um novo imóvel, veja se tudo está dentro da nova regra, isso para amanhã não gerar um gasto maior para você. Que vai gerar, ainda mais agora nesses prédios novos. E tratando desses prédios novos, eu queria aqui perguntar para o Antônio, arquiteto, urbanista, qual que é o impacto que tem causado, não só na mobilidade urbana, esse número volumoso, grande de apartamentos novos e prédios de vários andares e tal, mas na questão do paisagismo da nossa cidade. Tem alguma coisa aí que a gente está
sempre vocês se preocupam muito com isso e nós também, porque é aqui que vivemos, e nossa cidade considerada a melhor cidade do país para se viver. Que bom, não está barata, mas estamos levando. O que você pensa disso? Você tem sentido dessa mudança no nosso meio? Eu acredito que a gente está caminhando para uma nova cultura de se viver. Eu acho que a modernidade, eu acho que o modelo de família também tem se modificado ao longo desse tempo, onde hoje, por exemplo, o casal trabalha, então as unidades são menores e a questão da segurança também, eu acho que ela vem interferindo muito na questão do projeto. Hoje, por exemplo, você tem uma unidade pequena com uma área de lazer bem considerável, que eles chamam de residenciais clubes ou clubes residenciais, alguma coisa do gênero. Isso é para proporcionar o conforto e evitar o deslocamento. Com isso, por teoria, quem mora nas grandes torres não teriam dificuldade, porque não teriam que se deslocar para o lazer, de repente não se desloca para ir no cabeleireiro, porque no próprio condomínio já tem. Então, de uma certa forma, isso me parece bastante inteligente, muito conveniente. Moderno. Muito moderno, por uma cultura moderna. Isso vem tomando espaço, né? Um conjunto de edifícios dessa natureza, normalmente ele ocupa uma área de uma quadra, minimamente, meia quadra, alguma coisa do gênero. E você acha que tocou nesse ponto de lazer, que é muito importante, você acha que esses projetos conseguem atender toda essa demanda de moradores? O que você vê disso? Eu até por experiência própria, eu acho que a gente, na verdade, a gente é envolvido, existe um certo encantamento em adquirir um imóvel com piscina, com lazer, com fitness, com tudo. Você não sabe se preocupar com nada, mas na verdade eu acho que no decorrer do morar, você não vai estar utilizando isso com tanta frequência. Então, o número de pessoas que vão utilizar, obviamente, são convenientes. Há um estudo para que a gente saiba que a cada 10, 2, por exemplo, a cada 10 moradores, 1 faz sauna. Então, com isso, eu acho que mesmo que os espaços sejam não tão grandiosos, mas ainda assim vão atender essa demanda. Isso, na verdade, isso não preocupa na questão projetual, porque o que se oferece absolutamente atende a todos. Até porque nem todo mundo vai no mesmo horário, nem todo mundo frequenta a piscina no mesmo dia, enfim, tem uma maneira da gente pulverizar isso aí, então é tranquilo. A preocupação maior que eu acho está relacionada à questão da mobilidade, onde você tira, por exemplo, havia uma comunidade pequenininha ali de 6 casas, de 10 casas que foram substituídas por uma torre que vai, né, ao invés de 40, 50 pessoas, ela passa a abrigar 1.000, às vezes 2.000 pessoas, e aí sim, há um momento em que a gente precisaria estar dentro da questão urbanística, estar organizando a cidade de tal forma que não houvesse necessidade da pessoa utilizar o veículo dela. Porque se todos resolvem sair entre 7 e 8 horas... Foi o que eu pensei. Vai ter fila no prédio. Não, já dá fila. Já acontece, já existe isso. Então você leva um tempo no elevador, você já leva um tempo para poder chegar até o estacionamento. Do estacionamento para você alcançar a rua já é mais um outro tempo. Tudo isso vai complicando uma situação. Eu acho que a gente tem... Não adianta você adquirir uma cultura de um país onde já existe uma evolução para isso, já existe toda uma infraestrutura para dar suporte a essa nova maneira de se viver e trazer isso para dentro de uma cidade compacta como a nossa, onde as ruas não foram... Litorânea? As ruas não foram planejadas para isso. A gente tem uma questão de infraestrutura também, de saneamento, até onde a gente vai, até onde se pensou, quando se fez, né, na época do Saturnino, lá na época dos canais, será que ele imaginou que nós íamos ter torres de 20 andares? E o tombamento, andares, né? Que impede que possa se mexer nisso, né? Exatamente também. A gente ainda tem a cultura do não. O Santos tenta preservar a sua estrutura, as suas características, e tudo isso vem interferindo de uma forma paisagística, talvez, sim. Eu acredito que também nesse sentido. O Santos vem mudando a sua característica. E você, Rubens, acha que é benéfico para nós, para você principalmente, que é presidente de um sindicato que lida com condomínios prediais do litoral paulista todo? Na condição arquitetônica, isso que o Antônio mencionou, essas são preocupações nossas, sim. Porque você, na medida em que
substitui residências ou prédios menores para torres muito maiores, você tem um impacto violento na condição de viver. Nós nos preocupamos com essa situação, por quê? Porque é uma mudança como se você saísse da bicicleta e passasse a andar com Fórmula 1. Basicamente, se a gente puder fazer essa comparação. Mas, ao mesmo tempo, a estrutura, aquilo que está por baixo da nossa ilha aqui, em termos de saneamento, em termos da parte elétrica, mobilidade urbana, o tipo de trabalho. Nós ainda não temos uma cultura totalmente digital em termos de trabalho. Então, se essa questão do condomínio clube ou clube condomínio, ela é perfeita no sentido de não ter o deslocamento, mas o trabalho das pessoas ainda se dá fora então, mas aí daquele local. São 2 dias numa semana de 7, né? Mas se você tem um lugar onde tinham 40 famílias e passa a ter 400 famílias, saindo, se deslocando, hoje todo mundo trabalha, a mulher, o homem, o adolescente, depois dos 16 anos, como aprendiz, ninguém fica mais dentro de casa. Olha, e aí aquilo que é usado e o tempo que se gasta é simples. Há 10 anos atrás, sair da ponta da praia, chegar em São Vicente, você gastava 5 minutos, 10 minutos. Hoje, gasta-se quanto? No mínimo 50. Olha, o assunto está interessante. Nós vamos ter que dar uma paradinha, um instantezinho. E daqui a pouco nós vamos voltar. E na volta eu vou tratar com vocês disso também. Até daqui a pouquinho, daqui a pouco a gente volta. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. Estamos de volta com o programa Viver em Condomínio. Muito obrigado pelo seu prestígio. Está conosco o nosso comentarista Rubens Moscatelli e também o arquiteto Antônio Carlos de Souza Campos. No nosso intervalo, nós estávamos falando dessas questões de mobilidade, condomínio, muita gente para entrar, muita gente para sair. Aí eu vou pedir para você aqui uma licencinha para tratar de um assunto um pouquinho fora do condomínio, mas que tem a ver com você também. É bem rapidinho, trata do VLT. E eu queria ouvir a opinião de vocês, muito breve, para a gente não passar para outro assunto, porque eu tenho que falar de reforma, e reforma tem um interesse direto seu, síndico, você, condômino. Eu queria ouvir do arquiteto, e queria ouvir também do nosso comentarista, será que essa história de VLT, que eu não vejo nenhuma elevação, nós vamos passar no meio da cidade, vai interferir no nosso trânsito? Será que nós vamos ter que pagar para ver se isso é alguma coisa que vai beneficiar mesmo? O que você acha, Rubens? Olha, Gerardo, o que eu vejo, uma situação, até que nós conversávamos no intervalo, realmente há alguns que entendem no sentido de que o projeto seria esse, mais barato, porque você aproveitaria grande parte da via ferroviária já existente. Porém, o pecado, aquilo que está errado, no meu modo de ver, é na medida em que você vai utilizar áreas de avenidas
que já tem um problema muito sério em horários de pico, principalmente, porque nós temos aí a quantidade de veículos muito grande circulando na cidade. O transporte urbano não é aquele que nós desejávamos, né? Não atende às expectativas. Isso vai causar, sim, um grande problema. É a minha visão. Eu acho que deveria ter sido feito um outro projeto que não interferisse nas vias já não adaptadas para o volume que nós temos hoje. E aí, Antônio, vão ter que pagar para ver? Acho que sim, né? Mas, de qualquer forma, esse é um instrumento, né, que a gente vai ter que estar, um veículo que a gente vai ter que estar disponibilizando justamente para viabilizar um pouco essa questão da mobilidade, de que a gente não tenha que sair de casa com os nossos veículos. Com relação ao trânsito propriamente dito, como nós não vamos ter, digamos assim, veículos muito longos, eles são curtos, não sei, talvez 4 ou 5 vagões, isso eu acho que dentro até do próprio tempo de um semáforo, isso poderia estar ocorrendo. Então você acha que não vai ter grandes problemas? Sob esse aspecto, eu acredito que não. Agora, as grandes interferências, como o Rubens falou, isso pode realmente vir a causar, até impactar uma situação que já está resolvida. De repente você cria uma nova forma, por exemplo, no caso da Francisca de Sério, que há uma discussão se ele passa por dentro, pelo meio, se passa pela lateral, se vai pela Conselheiro Neves, como é que vai fazer, como é que faz para descer, como é que faz para subir, qual vai ser o acesso, vai ser interessante a gente acompanhar esse processo. Que bom, olha, gente, a gente deu uma desviadinha, eu não sou contra o VLT não, quero deixar bem claro, mas eu sou a favor de você, eu sou a favor da minha mobilidade. Então, eu acho que o progresso é aquilo que melhora a minha vida, senão não é progresso, é regresso. E a gente não quer nenhum regresso, a gente quer melhorar a vida da gente. Agora, eu queria tratar de um assunto, e eu vou direto para o Antônio aqui, quando a gente trata de reforma. Reforma hoje está lá, a responsabilidade também do síndico, solidária, mas eu queria que você elucidasse para os nossos telespectadores que tipo de reforma é essa, que efetivamente eu preciso ter um arquiteto, eu preciso ter um responsável técnico, preciso comunicar de que forma eu faço isso para o síndico, né? Porque daqui a pouco eu estou lá no meu apartamento, você está aí no seu, você começa a ouvir bater. Aí você está na televisão e a televisão diz assim, ó, o cara tirou uma parede e caiu tudo. Como é que é isso? Como é que funciona? Então, qual que é o limite disso tudo, não é? Então, desde abril do ano passado, a BNT determinou que determinados tipos de reformas teriam que ter supervisão, teriam que receber a responsabilidade de um profissional, de um arquiteto ou de um engenheiro que pudesse estar assinando, inclusive, a responsabilidade técnica da obra. Verificando alguns cuidados, em especial, com toda a questão de infraestrutura do condomínio propriamente dito, não é? Porque isso está mais ligado diretamente à questão do condomínio, que tem efeitos de correspondência, né? Aquilo que você faz na tua unidade pode refletir em terceiros. Então, tudo que está relacionado à infraestrutura, a questão estrutural, propriamente dita, a questão de energia e a questão de hidráulica, e principalmente a questão das paredes, porque hoje existem alguns condomínios, algumas edificações, cujo fechamento, cujas paredes, elas são estruturais, portanto, elas não podem ser removidas. É ela que dá sustentabilidade. Ela que faz parte de todo o complexo da estrutura. Se você abre uma porta numa parede estrutural, você está diretamente interferindo no conjunto todo da estrutura, na sustentação total do prédio. Os prédios mais antigos, principalmente, não é? Que tem essa linha estrutural ou os mais... Não, eu diria que mais os modernos. Os mais antigos, normalmente, eles se estruturavam através de pilares e colunas, e a partir daí os fechamentos viriam posteriormente. Tanto que as reformas em apartamentos mais antigos, elas são mais, digamos assim, são mais fáceis de se fazer, porque existe uma estrutura muito mais sólida para isso. E a gente, às vezes, pode, evidentemente, dentro de um critério de análise, de estudo sobre a questão estrutural, intervir, abrir algum espaço, juntar ambientes. Por exemplo, você tem uma sala... Antigamente, tudo era muito compacto, né? Tudo muito divididinho, a sala de jantar era divididinha, a sala de estar... Hoje não, a cozinha. Hoje você tem, normalmente, espaços de compartilhamento todo
unificado, onde você está na cozinha, convivendo com quem está na sala, com quem está na sala de TV, enfim. Isso tem facilitado a nossa vida, mas é necessário absolutamente que você tenha um profissional responsável. É claro que pequenas alterações de manutenção, isso não exige, basta que você comunique o síndico de que vai estar acontecendo a obra dentro do horário permitido, dentro das normas da convenção do condomínio, tranquilo. Rubens, o síndico ele tem dever legal de pedir ao condômino que comunique se caso houver a falha, e se ele não fizer, é considerado como uma omissão dele. Como é que ele consegue se garantir nesse sentido? Ou até interromper alguma obra que não foi comunicada? Grande parte das convenções, elas definem a obrigatoriedade daquele interessado comunicar ao síndico que vai fazer a reforma, o objetivo da reforma, o tempo, e até algumas entram em detalhamento no sentido de apresentação do projeto para que tenha conhecimento. Por quê? Porque, por exemplo, eu vou interferir na parte hidráulica do condomínio, do meu apartamento. Um banheiro que antigamente era um quarto de banho, eu vou fazer 2, vou fazer uma suíte e mais um lavabo. Ok. Isso interfere na hidráulica. Então tem que comunicar, já tinha que fazer isso antes. Hoje, essa norma da ABNT, ela deu mais força a essa obrigação do condômino no sentido da comunicação. Qual é a contrapartida? Se, ao mesmo tempo que eu tenho a obrigação de apresentar o projeto ao síndico, o síndico tem a obrigação de fazer a fiscalização e, caso não cumpra o condômino, ele pode receber uma sanção dentro da convenção e, caso aconteça, que a gente espera que não aconteça, um problema maior, tanto o condômino quanto o síndico, se não agir, respondem civil e criminalmente. Ok. Essa que é o contexto legal. Existe uma discussão também, mas a norma da ABNT é uma norma, não é uma lei. Porém, essa norma da ABNT, que dá todo o fundamento para fiscalização, para adequações e tudo mais, ela inspira as leis municipais, que por sua vez, isso o brasileiro acaba não fazendo. E tem uma previsão legal no próprio Código Civil em relação ao síndico, não é? Exatamente. A responsabilidade civil. Ele tem que velar pela segurança, essas questões dentro do condomínio. E só para a gente finalizar, na prefeitura, se você não comunicar que está fazendo a obra, tanto pode haver o embargo, como você vai ter que regularizar isso. E às vezes é irregularizável, você vai ter que voltar a como era antes. Isso é muito mais caro. Poxa, o tempo da gente acabou. O programa foi muito rápido, foi breve. Eu agradeço muito a presença do Antônio Carlos aqui conosco, dono da Ponto AU, que é uma empresa especializada. Suas considerações finais. Muito obrigado mesmo por tê-lo aqui. Vou trazer você de volta, porque o tempo foi muito rápido, passou voando dessa vez. Eu agradeço o convite, a participação. Evidentemente me coloco à disposição de todos para qualquer esclarecimento. Enfim, a gente está aí para poder participar também com você. Obrigado. Rubens, novamente conosco, obrigado por ter vindo. Suas considerações também. É sempre bom e importante que nós tragamos aqui ao nosso programa, e ao programa Viver em Condomínio, situações novas, e algumas antigas, mas com soluções pertinentes. É isso que eu acho que o programa de hoje e os que nós já fizemos até agora tem sido o objetivo. Eu fico muito feliz de estar aqui, batendo papo com você, e se contar à disposição para os síndicos e condôminos tirarem qualquer dúvida. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que nos acompanha. Eu quero lembrá-lo que o nosso programa reprisa aos sábados às 11 horas da manhã e também às quartas-feiras às 4h30 da tarde. Muito obrigado pelo seu prestígio novamente. Fiquem com Deus. Estaremos de volta em breve com mais assuntos para poder tratar aqui no programa Viver em Condomínio pela TV Com. Até lá.